Decisões. Vamos falar sobre decisões. Olá, meu nome é Alexander Lucinski e eu gostaria de compartilhar com vocês como podemos tomar melhores decisões. Eu queria contar um pouco da minha história, porque quando eu comecei a ter consciência sobre a necessidade de tomar decisões de melhor qualidade, a gente acaba tomando decisões de uma forma meio automática e depois percebe que poderiam ser melhores. Eu comecei a estudar a decisão como um processo de inteligência puramente racional. Naquela época, a inteligência era vista apenas a racionalidade. Aí foram surgindo novos conceitos, conceito de inteligência emocional e os aspectos das emoções, do sentimento, da forma como a gente percebe as situações e de como a gente implementa as decisões, começaram a trazer uma visão mais ampla do processo de tomar decisão. Além disso, eu fui me aprofundando em outros aspectos. O aspecto, por exemplo, da inteligência física, que leva em conta o aspecto do ser humano muito mais como o ser humano físico, o ser humano animal, o ser humano nos seus instintos, tomando as suas decisões de forma instintiva. Fui também para o outro extremo, olhando a inteligência espiritual, enxergando uma visão de um aspecto muito mais amplo. Uma abordagem que eu acho muito interessante, mas que de uma certa forma não existe consenso, nem na divisão, nem na forma, nem na abrangência do conceito de inteligência espiritual. Em paralelo a isso, eu fui agregando todos os outros componentes que eu fui achando. De um lado, a psicologia, com a questão do viés cognitivo e de como a gente tomava decisões de uma forma enviesada, porque a gente olhava as coisas através de um filtro, através de um preconceito, de uma ideia pré-fabricada, e já tomava uma decisão de forma automática, assumindo certas variáveis. Isso não necessariamente era a melhor decisão. Eu também fui ver a questão da física quântica, que foi trazendo lá no primórdios os conceitos de mecânica quântica, de física quântica, do conceito de energia, do conceito de que tudo é energia, e essa componente para mim era importante. Se o universo é todo energia, eu começo a enxergar e interagir com o universo de uma forma diferente. Eu que tenho formação em engenharia, fui levando essa componente para o meu processo de tomada de decisão. Em paralelo a isso, a gente tem os estudos mais recentes que levam em conta a neurociência e a forma como a gente toma decisões em função do contexto que a gente percebe. Se a gente está dentro de um contexto sobre ameaça, a gente vai reagir com o sistema mais básico do nosso cérebro, que é o sistema límbico, para reagir à ameaça, e normalmente num comportamento muito básico e num comportamento muito primário. Mas se a gente está num ambiente tranquilo e longe de ameaças, a gente pode desenvolver uma sensibilidade maior, insights e criação e inovação, e assim criar alternativas e cenários muito melhores para decisões mais sofisticadas. Em paralelo a isso, a gente tem a tecnologia que vem transformando a vida em todos os aspectos, vem trazendo o conceito de grandes volumes de dados, Big Data, onde eu começo a analisar um monte de informação, o conceito de inteligência artificial, que eu vou juntando com grandes volumes de dados e propondo soluções a partir de uma forma de enxergar a realidade das coisas. Mas o que eu quero mostrar é que, além de tudo isso, nós temos o aspecto ser humano no centro disso, um ser humano que toma decisões, um ser humano que pode tomar melhores decisões, porque ele tem uma interação com todo o universo, numa troca constante de energia, e portanto ele percebe energia, ele interage com energia, ele irradia energia, essa energia que nós de uma forma genérica falamos, olha, a energia do ambiente está boa, ou a energia do ambiente está ruim, ou você está com uma energia ruim, ou a situação tem uma energia ruim. Esses aspectos, de uma forma muito genérica nessa minha fala, eles podem ser percebidos, interpretados, e eles podem nos trazer uma componente a mais no nosso processo de tomar decisão. E é sobre isso que eu quero falar, sobre como a gente pode agregar essa componente no nosso processo de tomar decisão e tomar decisões melhores. Eu tomei decisões na minha vida aplicando essas técnicas em todos os aspectos, nos aspectos pessoais, nos aspectos familiares, nos aspectos de relacionamento, de negócios, decisões corporativas, de gestão, de investimento e assim por diante, de saúde e assim por diante. Eu não tenho pretensão de falar de tudo isso com vocês nesse instante, então eu gostaria de ter um feedback de vocês. Se é um tema que atrai,
Se vocês têm interesse nesses aspectos mais amplos do processo de tomar decisão, se esse assunto de energia ele é interessante, algo que tem se falado muito, se vocês têm alguma área específica que vocês gostariam de elaborar, vamos falar mais no contexto corporativo, vamos falar mais no contexto pessoal, para que eu possa, nessas conversas que eu pretendo fazer em consequência desta, de forma mais focada e objetiva, e está mostrando vários aspectos muito específicos, muito objetivos, muito claros, de como a gente pode levar essas variáveis em conta e tomar melhores decisões. Eu agradeço toda a colaboração, eu acho que em algum canto aqui da tela vocês têm espaço para comentários, eu peço que comentem, e desta forma a gente pode estar interagindo e eu posso estar compartilhando com vocês essa experiência que eu tive ao longo de 45 anos de desenvolvimento dessas técnicas, de uma vida de mais de 63 anos, que me permite falar muita coisa e mostrar de forma prática e conclusiva como isso pode ser melhor. Sou muito grato.